Olá, irmãos, bom dia, paz e unção. Eu sou Jonathan, missionário da comunidade católica Pacentar e moro aqui em Porto Seguro, na Bahia. E venho mais uma vez, neste dia de hoje, agradecer o belo convite da minha querida irmã de comunidade, uma mãe aqui dentro da comunidade para mim, minha querida Olivia Marta, que se encontra na nossa casa de missão em Juiz de Fora, Minas Gerais, e que Deus suscitou no coração dela criar esta forma de evangelização através do seu canal no YouTube, fazendo os vídeos diários da reflexão do Evangelho de cada dia. Então, você que está acompanhando aí, ou através de um link que foi enviado para você, ou seguindo aí através do canal, eu já vou chamar você a curtir aqui o canal de Marta, para que possa fazer com que esta palavra alcance outros corações e outras pessoas também. Então, hoje, estamos encerrando aí a 22ª do tempo comum. E neste evangelho de hoje, é um evangelho bem pequeno, mas é um evangelho bem significativo para os tempos em que nós estamos vivendo. Então, eu já convido você a pegar aí a liturgia diária, pegar aí a palavra de Deus, a Bíblia na sua mão, para que nós possamos seguir o que este evangelho de hoje veio para nos proporcionar. Ele que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Pega aí, por favor, e nós vamos fazer essa reflexão de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis isso que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podiam comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esta palavra de hoje, este evangelho de hoje, ele é riquíssimo. Porém, ele durante um certo tempo ele foi utilizado de uma forma errada. Algumas pessoas começaram a justificar com este evangelho atos que não estavam de conforme a igreja, querendo dizer, olha, mas o Senhor não está aqui para condenar todas as coisas, né? E, na verdade, eu quero convidar você a ter uma visão mais rica, mais ampla a respeito deste evangelho, na verdade. Gostaria primeiro que você compreendesse que nós seguimos o que a igreja ensina, né? Nós aí temos um aparato por trás, uma história da igreja, nós temos aí os santos padres, nós temos aí um aparato que vem nos dar esse suporte, conjuntamente com a poderosa palavra de Deus, que é a Bíblia, nós podemos então entender de verdade o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Então, quando a igreja chega a criar um dogma, a igreja chega a criar algum requisito a ser seguido, para nós católicos, ele precisa ser seguido. Então, vamos dar uma analisada a respeito aqui. O que tem acontecido, eu disse que ele é bem específico para o dia de hoje, e eu já falei isso em alguns outros vídeos, eu vou falar novamente. Meu intuito aqui não é ficar lendo a palavra e esmiuçando pedaço por pedaço da palavra, interpretando parte da palavra em si. Não. Eu quero que você, ao ler o que o Senhor quer falar conosco, a cada evangelho, a cada dia, quando você escutar o evangelho de hoje, você pegar para ler, fazer sua lexão divina, ler a palavra, você possa compreender o que de fato o Senhor quer falar para você. Neste tempo de hoje, então, esta palavra ela é riquíssima para nós. Irmãos, nós temos visto pessoas que têm se escondido atrás da lei.
São Paulo, inclusive, vai nos alertar a respeito de como vivenciar a lei. A lei veio para nos ensinar como seguir, mas não que nós precisamos ficar presos nela. Sabe o que acontece, irmão? Que nos tempos de hoje nós temos esquecido de verdade o que é seguir o Evangelho. Aí talvez você vai dizer assim, mas isso tem acontecido há quanto tempo? Na verdade, São João, logo quando ele começa a escrever o Evangelho, né, o Evangelho de São João, capítulo 1, no iniciozinho do Evangelho de São João, lá por volta dos versículos 10, 11 em diante, ele vai nos lembrar que o Verbo, né, a luz, Jesus, já estava no meio do povo, mas o povo andando com ele não o reconheceu. João vai nos lembrar que o Senhor já estava no meio do seu povo, mas o povo não entendeu que ele estava ali. Mas isso não é algo específico de João. Se nós formos pegar aqui no próprio Evangelho de São Lucas, capítulo 24, um pouco mais à frente, nós vamos ver uma passagem que vai nos lembrar aí um encontro do Senhor com os discípulos lá em Emaú. Então os discípulos de Emaús, eles estavam andando com Cristo, caminhando com Cristo, caminhando com a luz, caminhando com o Verbo, mas eles não reconheceram. O que eu quero dizer isso para vocês? O que eu quero extrair daqui é que nós temos caminhados na igreja, nós temos participado de encontros, nós temos participado de formações, nós temos lido a palavra, ou seja, hoje nós estamos andando com Cristo, nós estamos caminhando com Cristo, mas muitos de nós ainda não conheceu a Cristo. Não reconheceu Ele. Aí, irmão, tem existido um povo que está aqui para poder criticar os pecadores. Tem existido um povo que tem parado para poder julgar pessoas que não têm conseguido seguir de verdade o que o Senhor tem chamado. Mas aí deixa eu dizer uma coisa para você, que não tem chamado de acordo com a sua visão. O mesmo Senhor que julga, ele também é de misericórdia. Eu não estou aqui com esse evangelho de hoje, com esse momento agora, dizer que vamos criar dentro da igreja, como alguns fizeram de forma errônea, criar um relativismo dentro da igreja. Eu vou escolher para mim o que cabe e vou tirar o que não cabe. Não é isso não. Nós somos chamados a seguir. Mas vamos seguir de verdade o amor. Vamos seguir de verdade a luz. Vamos seguir de verdade o Verbo. Vamos seguir de verdade o Evangelho. Está precisando suscitar em nosso meio homens e mulheres que vivam de verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Aí, irmãos, quando nós falamos isso, eu quero que você reflita que algumas igrejas têm perdido membros, não porque ele é pecador e está se afastando de Jesus, não. É porque algumas pessoas colocaram um peso tão grande, um fardo tão grande do que é ser santo, de como é ser santo, que fica algo inatingível chegar à santidade. E tem pessoas que falam assim, eu não nasci para ser santo e preferem se afastar da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor te chama, em primeiro lugar, a ser santo. Antes de qualquer coisa, o seu chamado é a santidade. Em primeiro instante, o chamado do Senhor é tipo, filho, vem para casa do Pai. Nós somos como aqueles filhos pródigos que pegaram os seus bens e seguiram para viver a sua vida de qualquer jeito, mas que existe um Pai que todo final de tarde se encontra lá falando que horas que ele vai chegar. Olhando ali ainda para um anel que precisa ser colocado no dedo, olhando ali para uma capa que pode ser colocada sobre os ombros, olhando ali para os calçados novos, olhando ali para uma água que serve talvez para poder limpar as sujeiras dele quando vier e como vier. Existe um Pai que está na espera de que você venha. E muitos dos nossos têm rotulado situações de como deve ser feita essa volta.
Aí, irmão, nós temos caminhado com o Senhor, mas não temos experimentado de verdade o Senhor. Os discípulos tiveram uma bela experiência com o Senhor. Os fariseus não. Os fariseus olhavam o Senhor de longe apenas com a lei, e tem que ser seguido isso aqui. Ah, se eles soubessem que ali estava o que a lei referenciava. Ah, se eles soubessem que ali junto com os discípulos estava o amor que precisava ser pregado. Ah, se eles soubessem de verdade de que bastava seguir Jesus, ao invés de ficar preso a isso aqui ou aquilo ali. Não. Irmãos, meu convite para vocês nesta manhã, ou eu não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, eu queria dizer para você que o convite do Senhor para este dia que você está ouvindo agora, é para você aí que está vendo. O convite do Senhor é: siga o Mestre, siga o Verbo, siga o Evangelho, siga aquele que ensina de verdade a misericórdia de um que acolhe o pecador, mas rejeita a falha, rejeita o pecado. Mas acolhe de um jeito que não te julga. Ah, isso, aquilo, vai deixando e vem. O convite do Senhor é: vem para os braços do Pai. O que tem a ver isso que você está falando agora com o Evangelho, Jonathan? O Evangelho de São Lucas, capítulo 6, eu estou lendo aqui, versículo 1, seria na verdade você falar sobre o sábado, seria na verdade você falar sobre... Não, irmão, o que eu quero dizer para vocês é que os discípulos estavam com o Mestre, caminhavam com o Mestre, ouvia o Mestre, mas existem outras pessoas que não estão com o Mestre, eles estão apenas presos à lei. Entende? Existem algumas pessoas que dentro da igreja não têm olhado para o olhar de misericórdia do Senhor. Eles têm olhado apenas para o olhar que julga. E muitas vezes esse olhar que julga não é o do Senhor, é o seu próprio. Achei bonito quando o Papa Francisco, numa das entrevistas, um repórter tentando colocar ele numa saia justa, começa a fazer algumas observações a respeito de pessoas que são homossexuais e como é que a igreja fica nessa situação e tal. E o Papa, de um jeito sábio, disse: nós estamos de braços abertos para acolher todas as pessoas, sem rotulá-las. Nós estamos aqui para acolher, porque nós somos chamados a resgatar almas. Ah, mas e como é que está? Irmão, essa situação de pecado, essa situação de falha, é esta pessoa numa reparação com Deus. O seu papel é trazê-la para cá, acolher e não ficar preso a rótulos da lei. Você já parou para perguntar a Jesus o que ele faria em certos lugares que a gente vê pessoas que se intitulam cristãos agindo? Pense nisso. E tenha um ótimo dia. Paz e unção. Deus abençoe você. Nós somos a comunidade católica Pacentai e nosso carisma é o resgate e pastoreio.